Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Hoje a gente está inaugurando nossa pequena temporada dos nossos favoritos do ano passado, né? Que é um quadro que eu imagino que a gente vai tentar fazer sempre, se esse aqui der certo, né? Nossas temporadas geralmente, né, tem pelo menos uns 6 episódios, mas dessa vez a gente falou, bora fazer uma mini temporada, cada um de nós três escolhe um filme que foi seu favorito pessoal do ano passado, né? E, já dando olá aqui pros ouvintes, né? O nosso caro Igor de Campos está começando aqui com a seleção dele, o favorito dele do ano passado, O Senhor dos Mortos, também chamado The Shrouds, uma produção canadense-francesa do Cronenberg, grande mestre do cinema artístico e do gênero do body horror, né? A gente já falou muito dele aqui, inclusive no começo do podcast a gente falou já de filmes do filho dele, né? Do Brandon, que fez o Infinity Pool, mas e a gente, para encerrar a temporada do Stephen King, falamos de um filme antigo dele, né? Da Hora da Zona Morta, e aí a gente emendou falando com o último, mais recente filme dele, O Senhor dos Mortos. E aí, Igão, tudo bem? Olá a todos e todas que estão nos escutando. Cavaleiros, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho um prazer quase necrofílico em conversar sobre esses filmes totalmente absurdos com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado ou não, né? Vamos debater isso. Como eu tinha falado no finalzinho do episódio anterior, esse foi o filme, talvez foi o meu filme favorito. Eu falo talvez porque, assim, claro, eu não consegui assistir ainda a todos os filmes de 2025. Eu acho até que isso é impossível. Mas dos filmes que eu assisti, esse foi um dos que causou mais impacto. E assim, eu quis trazer esse filme aqui porque eu fiquei muito curioso para tentar entender esse filme junto com vocês e queria saber também o que os nossos ouvintes acharam desse filme, se eles viram esse filme, se eles gostaram desse filme, o que eles pensam a respeito desse filme, que é um filme assim realmente muito bizarro, muito estranho, né? Então, já digo de antemão, estou ansioso para conversar com vocês todos a respeito dele. Perfeito. Aqui comigo também, meu outro amigo aqui, enterrado aqui, tô vigiando ele pelo meu aplicativo do celular aqui, o Diego Nunes. E aí, rapá? Olá a todos. Direto da região dos mortos. Estou eu aqui de novo, muito contente de estar com vocês. E eu tô assim, falando sério agora. Eu adoro David Cronenberg, eu acho ele maravilhoso. Adoro body horror. Mas eu estou, assim, estupefato, embasbacado, que o Igor achou esse filme um dos melhores filmes de 2025 e ele escolheu pra gente falar desse filme agora aqui. Caraca, ele tava empolgado pra saber a nossa opinião, eu tô empolgado pra saber por que ele escolheu. O que ele viu, assim, de tão magnífico. Eu quero ver ele falar desse filme, cara. Caraca, bom, eu sou o Felipe Sobreiro aqui no meio dessa rinha. Vamos lá, então. Então, The Shrouds, né, as mortalhas, né, que é o nome original dele, se refere a um tipo de umas mortalhas literais, assim, tecnológicas que o personagem principal, feito pelo Vincent Cassel, né, o Karsh, que é quase um avatar do próprio Cronenberg, ele cria, né? Ele é tipo um empresário que mexia com produção de vídeo, não sei o quê, um cara, uma figura meio misteriosa, e ele trabalha desenvolvendo uma tecnologia, né, umas mortalhas tecnológicas que você envolve a pessoa, seu ente querido, que é enterrado num cemitério lá, que ele também é um dos donos e tal. E o túmulo é um túmulo meio high-tech, assim, com telas e tal. É um filme meio de ficção científica, meio futurista, meio no presente, comentando um pouco sobre essa coisa de esse mundo sobrevigiado da tecnologia e tal. E, inclusive, né, a própria ex-mulher do Karsh já tinha morrido, e é uma das coisas que incentiva ele ao longo do filme, ele ficar vigiando o estado que ela tá, né? E é um esquema estranho, né? Quase é uma imagem tridimensional de uma múmia, basicamente, né? E ele fica lá observando e tal. Ele quer manter um contato com essa mulher dele. E aí, né, tem todo esse elemento necrótico do filme, né? Moribundo, mortuário. Mas o filme tem um elemento meio de mistério, meio de thriller também, que alguém vandaliza o cemitério lá dele, ele não sabe quem é, ele tem um técnico dele lá, um hacker que é o Guy Pearce, que trabalha com ele, e tem a irmã gêmea da mulher que morreu também, que é uma veterinária que trabalha tomando conta de cachorros. Ele, inclusive, vê, quando ele tá observando lá o corpo da mulher dele, ele vê umas coisas crescendo nela, uns objetos, umas coisas estranhas. Ele começa a investigar, será que aconteceu alguma coisa no tratamento dela que fez
que aparecesse algo no esqueleto dela, ou uma coisa do câncer dela. Ele tem uma série de linhas de plot, assim, de paranoia, conspiração, alguma coisa tá acontecendo. A cunhada dele também é toda paranoica, toda cheia de ideias, assim. Os chineses estão investindo, mas eles estão sabotando, e tem os russos, e não sei o que, tem hackers. É um filme que me custou muito, assim, entender o que era importante e o que não era. Se perde muito, assim, em plots e linhas de discussão. Tem uma mulher cega lá, parece que está investindo também, que é a esposa de um milionário que está investindo nesse mesmo sistema dessas mortalhas lá que eles vão fazer na Europa, né? E ele tem um caso com ela, ele tem um caso com a cunhada. Aí ele descobre que o técnico dele, o Guy Pearce, estava meio que sabotando. Quem inventou aquele vandalismo no cemitério foi ele, na verdade, o Guy Pearce, e não essa conspiração internacional que ele suspeita e tal. E o filme meio que ele entende, né? Descobre que tudo isso que ele estava suspeitando não era nada. Aquele esquema que ele achava que ele via no corpo da esposa dele, na verdade não existia, né? Era uma coisa simulada pra deixar ele paranoico e pra mexer com a cabeça dele e tal. E o filme termina com ele indo embora com essa mulher cega lá pra Europa, né? Esqueci agora a cidade, né? Budapeste, eu acho. E é isso, né? Um filme que tem a cara de um thriller, de um suspense, de um mistério, assim. Só que nada é importante, tudo é importante, é meio meditativo, porque o que eu já sabia desse filme desde sempre, que o que eu entendi dele, inclusive enquanto eu assisti, é que o último filme né, que o Cronenberg tinha planejado mesmo fazer foi o Crimes do Futuro, né, que a gente já falou no nosso podcast passado, né, no Sala de Projeção, uns anos atrás. E esse aqui agora parece que ele foi inspirado pela morte da esposa dele, né? A mulher do Cronenberg morreu mesmo de câncer, e isso, né, foi um gatilho para ele escrever essa história, né? É meio que ele tá tipo processando isso através da ficção, né? Através da expressão artística, ele tá lidando com esses pensamentos dele, essas ideias e tal. Então nesse nível eu entendo, né, o filme e tal. O personagem do Karsh, que é o Vincent Cassel, ele é bem caracterizado como o Cronenberg, o cabelo branco e tal, o estilo dele. Ele é um representante quase, né, do Cronenberg no filme. E a mulher dele morre e tal, ele lida com isso, essa coisa do luto que não acaba nunca, de você ficar vigiando o ente querido após a morte, inclusive, né? Tudo isso são temas que eu acho legais. Só que pra mim é um filme, já dando minha opinião, é um filme que me pareceu super esboçado, sabe? Não desenhou nada, não, tipo, pegou a caneta e passou uma tinta assim, tá, isso aqui é definitivo. Não, tudo são esboços de ideias, um pedaço de uma ideia aqui, um pedaço de uma ideia lá, e até quando as ideias são legais, pra mim nunca ficou algo coeso, assim, sabe? É quase como, eu imagino que teria dado tipo um curta muito bom, média-metragem muito bom, mas eu achei assim que o filme se perde, assim, em assuntos que eu achei difícil de me importar um pouco, sabe? Pela relação dele com a cunhada, e quem é que sabotou o meu cemitério aqui, quem que quebrou, por que quebraram esses e não aqueles. Parece que tem um monte de coisa que é super importante, mas no final nada é importante. Então eu não sei se isso é o ponto da história, né? Uma coisa de que perante a morte, essas minúcias da vida são bobagem. Talvez seja ter algo por aí, né? Você sente que quem tá fazendo o filme, mesmo se você não conhecesse o Cronenberg, é um cara que ele sabe o que tá fazendo, né? Não é um filme que você diz, nossa, que incompetência, que merda, que coisa horrorosa. Não é isso. É uma obra meio vaga de um artista que sabe o que ele tá fazendo, na minha opinião, né? Então por isso mesmo é bem insatisfatório. Você fica meio, tá, mas e aí? Aí no final ele acaba indo com a mulher lá, e o que aconteceu com a cunhada? Não sei não, tá bom, tá legal. E os russos, os chineses que estão investindo não estão, ou não interessa, tá bom, não sei. Então tá aí a trama, e já com a minha opinião já embutida, né? É quase com uma coda, assim, algo que ele, para encerrar a carreira dele, que já adiantando, eu acho que se você vai ver assim, tecnicamente o grande último filme dele, pra mim, foi o Crimes do Futuro, que é um filme esse sim que você sente assim, todas as ideias dele são desenvolvidas direitinho, e até o que é pra ser vago é proposital, e você sente isso, não tem nada esboçado, né? Tá tudo lá declarado. Então talvez esse é algo que alguém mais sensível do que eu, com um pouco mais de bom gosto, aprecie mais, né? E talvez eu sou meio rústico e prefiro algo um pouco mais definitivo, sabe? Então essa foi a minha opinião. E então, antes de passar pro Igor, que foi o cara que selecionou o filme, deixa eu falar com o Diego primeiro, que acho que você é o que realmente não gostou. Nos fale assim suas opiniões e tal, e aí depois a gente passa pro Igor, que é o seletor do episódio. Que inclusive eu acho que a ideia dessa mini temporada também não precisa ser, né, defenda seu favorito, porque o favorito é uma coisa subjetiva, né? Ninguém tá declarando que essa aqui é a temporada os melhores filmes de 2025, não, são nossos favoritos, e por
por isso é subjetivo. Então, não se sinta agredido quando a gente talvez não entendeu, não pegou uma coisa assim, Igão. Mas agora sim, Diego, por favor. Não, exatamente, né? A gente não... É muito difícil ficar escolhendo o melhor filme. Melhor em relação a quê, né? Comparado a quê? É difícil pegar o melhor filme. O próprio Oscar, né? Quando você fala em melhor filme, a gente sabe que é o melhor filme conforme o Oscar. Um filme feito para ganhar melhor filme do Oscar, né? Não é o melhor filme, né? De fato. Acho que é difícil colocar obra de arte em competição, sempre muito subjetivo. Mas, de fato, a gente escolheu os filmes que causaram impacto na gente. Para mim, foram 2 filmes que me causaram impacto, que são filmes de 2025. O primeiro é O Agente Secreto, que eu escolhi para ser o nosso, né, já dando spoiler, que vai ser o nosso próximo episódio, causou muito impacto o filme. E depois o segundo vai ser a minha recomendação no final do episódio. Então, é isso a razão da minha confusão com relação a por que esse filme The Shrouds causou um impacto no Igor. Tô muito curioso pra saber isso. Porque em mim, eu achei exatamente, tenho uma opinião muito parecida com a do Felipe, assim. Eu achei um filme que é um filme profundamente pessoal do Cronenberg. A gente sabe que ele ficou viúvo alguns anos antes de fazer esse filme. Ele tinha sido casado com a mulher dele há mais de 40 anos. Então, ele é um projeto muito pessoal dele, um projeto de trabalho, de luto, provavelmente, né? É um filme sobre luto, sobre a perda da esposa. E, de fato, o Vincent Cassel tá realmente, concordo com o Felipe, tá bem caracterizado para parecer o David Cronenberg, estão muito parecidos, inclusive fisicamente, né? Mas eu achei um filme frio, meio distante, meio intelectual e demais intelectualizado. E é um filme exatamente com um montão de pontas soltas, que foi proposital. O Cronenberg tem 40 anos, 50 anos de carreira também, sabe? Ele não vai fazer um filme incompetente, um filme inepto, né? Igual Cemitério Maldito. Ele é um excelente, ele não tá gagá com 80 e poucos anos. Mas ele botou vários elementos que não tem resolução, né? O Felipe enumerou vários. E isso me incomodou. Eu posso estar sendo certinho, eu só vi o filme uma vez, teria que talvez rever o filme. Mas isso me incomodou bastante porque, exatamente como o Felipe falou, o que é importante no filme? Isso não era importante, então. Nada tem desfecho. Nenhum fio desse tem um desfecho. Termina assim. Eu achei a interpretação do Vincent Cassel muito boa, mas é uma interpretação não passional, uma interpretação cool, serena, assim, sabe? Dá pra ver que ele tem uma dor embaixo, uma dor subjacente, mas é muito implícito, é bem sutil. E eu não sou muito sutil, eu sou latino-americano, passional, sabe? Eu achei esse filme meio... Talvez ele tenha se distanciado do tema, né? Do filme central, o Cronenberg, para fazer uma obra de arte, né? Ele talvez tenha feito várias abstrações, né? Ele subiu os níveis, né? Ele não quis ser muito direto, ele quis transformar a dor dele, né? O que ele queria expressar em uma obra de arte, mas que eu acho que o resultado final ficou meio incompleto, não sei, eu realmente fiquei assim, esse filme, porra, caraca, eu senti falta, né, do impacto que eu tava esperando, porque os filmes do Cronenberg sempre causam muito impacto. Caraca, A Mosca, o Igor, ele recomendou O Método Perigoso, sabe? A História da Violência, Eastern Promises, caramba, são filmes assim que você... próprio Dead Zone. E esse filme não, esse filme eu fiquei assim meio, sabe, meio distante, e terminei o filme meio, o que é isso? Talvez tenha que rever. Né? Então vamos ver o Igor. O que o Igor tem a dizer? Agora sim, por favor, Igão, nos perdoe o ceticismo e nos diga agora a sua história com esse filme. Me sinto responsável agora por defender um filme indefensável. O que eu posso dizer a respeito de um filme assim? Bom, para começar, eu não vou discordar de praticamente nada do que vocês disseram. Eu acho que vocês estão certos, né, naquilo que vocês disseram a respeito do filme. Eu acho que o filme, primeiro pegando um comentário do Diegão, né, eu acho que o filme, de fato, ele é muito frio, mas, né, tem um ponto de discordância aí. Eu vou argumentar que isso é uma característica de praticamente todos os filmes do Cronenberg. Por mais que você possa ter filmes um pouco mais intensos, como por exemplo A Mosca, né, que é praticamente uma tragédia grega, né, que termina assim, with a bang, né, uau, que filme intenso. Mesmo esses filmes, assim, eu acho que é uma característica do Cronenberg, um certo distanciamento intelectual daquilo que ele está mostrando. Ele nunca foi um diretor muito emotivo, um diretor latino-americano com cores de Almodóvar. Sempre foi, eu faço uma comparação do Cronenberg, é engraçado, é uma comparação meio louca, assim, sabe? Mas eu vou explicar. Com um cineasta francês chamado Éric Rohmer, que foi um cineasta
cineasta muito importante para o movimento da Nouvelle Vague, que ele fazia filmes que, visualmente, eles não têm nenhuma grande cena, assim, eles não têm nenhum grande clímax, eles não têm, assim, nenhuma paixão ardorosa, os personagens não se matam ou morrem. O Henrique Romer, ele inspirou muito o Richard Linklater, sabe? Esse formato, né, de um filme em que você tem basicamente 2 ou 3 pessoas conversando durante um certo período de tempo. Eu comparo o Cronenberg ao Romer, no sentido em que o Cronenberg ele é um diretor muito inspirado pela filosofia. No caso, o Romer ele é literalmente um filósofo que começou a fazer cinema depois de um certo tempo. O Cronenberg ele tem um background da medicina, então eu acho que cada filme do Cronenberg pode ser visto como sendo uma espécie de estudo de caso, ou uma análise de caso. Eu acho que esse filme não é diferente. Existe um certo gozo no Cronenberg ao desvendar, sabe, detalhes, às vezes literalmente anatômicos da personalidade dos personagens dele. Isso eu acho que é um dos temas desse filme, inclusive a gente pode falar sobre isso depois. Mas ele é muito, assim, tudo muito funcional. Tudo obedece muito à história que ele está contando. E a história que ele está contando é muito movida pelas ideias. Se você meio que compra as ideias dele, eu acho que você vai assistir um grande filme. Se não, se aquilo parece muito abstrato para você, realmente eu acho que você vai ter essa sensação de que é um filme sem emoção, é um filme frio, é um filme distanciado. Mas eu não sei, eu acho que isso pode ser até uma qualidade dos filmes do Cronenberg. Como vocês falaram, o Vincent Cassel, ele é um avatar do próprio Cronenberg, né, no filme, né? E aí vocês notaram que ele mora numa casa com uma decoração meio zen budista japonesa. Eu acho que isso pode ser usado como uma ferramenta para você entender, sabe, essa atmosfera do filme. É uma coisa meio zen, é uma coisa meio detached, sabe, não é uma coisa emotiva, sabe, não é uma coisa assim vibrante. E você vê que a paleta de cores do filme, ela é fria também. Essa frieza, ela não é só do filme em si. Essa é uma frieza nas emoções dos personagens também. Olha só, começo do filme, não o comecinho do filme, mas uma das primeiras cenas do filme é o personagem do Vincent Cassel, né, o Karsh, ele num encontro, num blind date, né, com uma outra moça, né, uma outra mulher, mais ou menos da idade dele, e olha só, nesse primeiro encontro, né, o que ele faz com ela? Ele leva ela para um restaurante que fica perto de um cemitério, que é o cemitério dele, e aí ele leva ela para um passeio no cemitério, e aí ele mostra a grande invenção dele, que é o shroud, né, que é uma espécie de mortalha que encobre todo o corpo do cadáver, e todo equipado de uma série de microcâmeras que você consegue ver o processo de decomposição da pessoa que está envolvida pelo shroud, pela mortalha. E aí ele mostra para ela, eu achei isso o máximo, ele mostra pra ela, olha só, você quer ver a minha ex-mulher? Ou melhor, você quer ver a minha mulher? Ele não fala dela como sendo a ex-mulher. Isso é uma outra coisa que eu achei interessante. E aí ele mostra numa tela de computador que tá no próprio túmulo uma imagem da Becca, né, da Rebecca, mas já em decomposição. E ele está olhando aquilo justamente com uma certa frieza, com um interesse que beira a fascinação, mas também um certo sentimento analítico, que talvez seja bem condizente com a profissão de médico. Então, eu não vou discordar de vocês, assim, é um filme frio, mas eu acho que essa frieza faz parte do próprio personagem, faz parte do próprio Karsh, e ela está na estrutura do filme. E eu acho que isso pode ser visto também em outros filmes, tá? Realmente, aí o Diego me quebra. Eu acho que A Mosca é uma exceção. Mas, assim, Crash, eu acho que eu lembro que quando o filme saiu, Crash foi o primeiro grande filme do Cronenberg que me impactou. Eu já tinha assistido A Mosca, eu já gostava da Mosca, mas quando o Crash saiu, não sei, o Crash foi o filme que, uau, David Cronenberg, quem é esse cara? Quero ver tudo sobre ele. Até então eu ainda não tinha assistido Videodrome, não tinha assistido Rabbit, não tinha assistido os outros filmes dele. Foi com o Crash que eu comecei tenho que consumir mais coisas do David Cronenberg. E eu lembro que uma das críticas que saíram na revista 7 na época foi justamente isso, dizendo assim, Crash é um filme muito frio, né? Os personagens são frios, eles fazem um monte de coisa, mas você não vê a emoção nos rostos deles, eles se envolvem em acidentes de carro e tem os corpos deformados e um bando de coisa miserável, desgraçada acontecendo, mas parece que eles estão meio impassíveis. A mesma coisa eu posso dizer do The Shrouds. Sabe? Você vê que o Vincent Cassel, ele fica impassível em praticamente tudo que acontece. A personagem, eu esqueci o nome, ele tem uma ex-cunhada, que é a irmã da Becca, que é interpretada pela mesma atriz. A Diane Kruger, né, a atriz, e o personagem, ela faz 3, na verdade, né, ela faz a Becca, que morreu, faz a Terry, que tá viva, e ela faz a Honey, que é uma versão virtual, assim. Sim, exato. Então, a Terry também, ela é uma louca, neurótica, assim, sabe? Ela fica cuspindo teorias da conspiração, mas ela faz isso de um jeito também, assim, sabe? meio impassível, assim, sabe? Parece que esses personagens, assim como vocês, cavaleiros, eles não estão muito envolvidos na trama
drama do que tá acontecendo, né, no filme. Mas eu acho que isso é proposital. Pois é, então. Eu achei interessante a sua visão de que realmente o Cronenberg, ele vem da medicina, e então ele tem realmente uma visão clínica também, né? Não só, mas ele tem uma visão meio clínica e anatômica do corpo humano, né? E a grande lance do Cronenberg é isso, né? Ele usar o corpo humano para fazer arte, né? E para falar, para expressar ideias e expressar sentimentos e emoções usando o corpo humano, né? E muitas vezes o corpo humano horrível, entre aspas, né? O body horror. E ele faz isso nesse filme também muito bem, né? E é sempre uma visão um pouco distante, intelectualizada e pensada e desenvolvida, de fato. E aí quando tá no filme, não é realmente sem querer. Os atores, eles transmitem as emoções e o diálogo de uma forma meio também, né? Um pouco distante da coisa. Não tem esse envolvimento direto e vivo com o que está acontecendo. O Vincent Cassel, ele reclama de vários problemas e riscos e questões que estão acontecendo com a empresa, né, e com os Shrouds, e possível invasão de hacker e vandalismo com as tumbas. Mas ele tá sempre bem, tá sempre tranquilo, ele nunca levanta a voz, ele tá sempre assim, tem uma solução para isso, vamos ver como é que vai ser. Um pouco preocupado e tal, mas assim, o que eu queria falar é assim, o mote do filme, ele é esquisitaço até para níveis Cronenbergianos. Porque eu queria que o Igor falasse isso um pouco também, Felipe também. É um cara que acha que é importante e vai ser uma coisa fundamental para a humanidade poder acompanhar o apodrecimento da sua mulher ou do seu ente querido na tumba. E eu quero ver isso, e eu quero acompanhar, e eu quero ter um app para eu poder ver como é que tá o corpo dela, o corpo, sabe, o dele. E caceta, WTF, né? O que é? Se eu puder comentar rapidaço antes do Igor, esse elemento do Cronenberg ser bem frio, distante e tal, isso realmente não é novo, né? O Cronenberg, ele nunca foi um diretor assim, estilo B-movie, schlock, sabe? Ele é tido como esse pai do body horror no cinema e tal, mas ele sempre foi meio erudito, né? Tanto é que o próprio Carpenter, ele conta que eles eram mais amigos e ele foi perdendo isso ao longo dos anos, porque ele notava mesmo que o Cronenberg, ele se via assim, bem acima dessa ralé do terrorzão, sabe? Então ele não gosta mais, não sei o quê, mas então realmente você compara o body horror A Coisa, né, o Enigma do Espaço, com qualquer coisa que o Cronenberg faça, né, e realmente é sempre mais frio e tal. O que eu acho que o Diego tá sentindo falta no começo, né, que sempre tem algo super impactante até nos filmes do Cronenberg, por mais que ele tenha essa visão remota, essa visão fria, que a gente vê em todos os filmes dele mesmo, né. Esse filme não, acho que pelo fato de ser um filme sobre a morte da esposa e tal, é um filme muito mais introspectivo, né? Então você pega a introspecção mais Cronenberg e aí fica aquela coisa bem que nem a mulher dele lá, enterrada lá, apodrecendo de tão parado que tá, né? Realmente acho que é por aí o que o Diego tava comentando, né? Que não tem nada assim chocante. A Mosca, né? A Mosca é um filme super impactante, mas realmente não é um filme super passional. Até quando às vezes os personagens têm momentos mais de pânico e tal, e o próprio Cronenberg, como a visão do diretor, ele é sempre meio distante, né? Então acho que esse filme não destoa nesse sentido, né? Eu acho que isso talvez o aspecto que mais está ligado ao Cronenberg, a obra dele, né? É esse comentário que ele faz, né? Pra gente é insano, né? Quem é que vai investir 1 centavo e ter uma câmera que pra ver lá seu irmão morto, seu pai, seu filho, sua avó, virando um esqueleto e isso é algo bom, né? Isso pra mim acho que é um pouco do humor meio negro do Cronenberg. Quando o filme começa, eu tava bem empolgado por essa cena que acho que foi o Igor que comentou, que ele tá num date lá com a mulher e tal, uma divorciada, e ele é um viúvo, e a noção dele é mostrar a câmera da ex-mulher múmia, assim. Eu falei, esse filme vai ser tudo meio humor negro, né? Que ele tem uma deslocação do resto do mundo, né? Mas depois não, né? O filme todo não tem esse mesmo tom, né? Meio absurdo, né? Mas o fato desse mundo, desse filme girar em torno dessa ciência, dessa tecnologia de vigilância, dos telefones celulares, do hacker, do carro automático, da acompanhante virtual lá, da secretária virtual. Eu acho que isso é uma coisa bem do interesse do Cronenberg, não? Do filme anterior dele, o Crimes do Futuro, ele fala aquele esquema do plástico comestível e você evoluiu o corpo para comer plástico e tal. Eu acho que ele tá sempre pensando em que direção vai não só o corpo, mas o mundo, né? E é hiper insano e absurdo e tal pra gente, mas ele tá falando, né? Sobre telefone celular, sobre mídia social. Eu acho que esse aspecto é insano, assim, mas é um comentário que tem tudo a ver, né? Com o interesse dele
de corpo humano e tecnologia, né? Qual seria o próximo? Depois você já tem seu Letterboxd, seu Facebook, seu Twitter, Instagram. O próximo vai ser o seu GraveTech lá, pro pessoal deixar comentário lá. Porra, você tá legal hoje, poderia ser legal. Qual é o próximo passo da mídia social, né? Desse mundo todo vigiado 24 horas pela tecnologia que a gente vive, né? Esse detalhe, né? Eu achei interessante. É fantástico isso que vocês estão falando, assim. Eu queria só fazer também comentário a respeito dessa comparação, que eu acho muito interessante, né? O John Carpenter, que também é um dos mestres do body horror, né? Cuja obra também é muito associada ao body horror, quanto de filmes como A Coisa, né? Por exemplo. E o David Cronenberg, assim, parece que esses dois cineastas, né, partem de um mesmo ponto, mas eles seguem direções diametralmente opostas. E essa crítica que o Carpenter faz ao Cronenberg, ela é bem pertinente. Você para pra pensar nos avatares do Carpenter, né? Porque o Carpenter também é um diretor muito autoral, né? Ele se coloca muito nos filmes. Tem personagens nos filmes do Carpenter que meio que representam a própria figura dele, que servem como uma espécie de máscara ou persona do próprio Carpenter no filme. Os personagens do Carpenter, os avatares do Carpenter, são todos trabalhadores braçais, são pessoas comuns, são homens comuns. O cara que trabalha nas obras é o estivador, é o caminhoneiro, são pessoas comuns que fazem trabalhos manuais ou braçais, pessoas assalariadas, inseridas dentro de um mundo mais ou menos ordenado. Você tem aqui trabalho, depois você sai, vai pro bar, ganha o seu dinheirinho. É essa galera, sabe? Gente comum. Os personagens do Cronenberg são todos pertencentes, todos eles são pertencentes a uma elite intelectual. Do diplomata, que é interpretado por Jeremy Irons no M. Butterfly, até os médicos que ele interpreta nos Gêmeos, o próprio Brundle, que é um cientista, o Karsh, né, nesse filme, que ele é um empreendedor, mas também com pé na ciência. Todos eles são pertencentes a uma elite intelectual. E eu acho que o grande arquétipo, né, do personagem cronenbergiano é o Victor Frankenstein. É o cientista excêntrico ou louco que é brilhante e ele quer quebrar algum tipo de tabu, né? No caso, o Victor Frankenstein, o tabu que ele quer quebrar é o tabu da morte, né? Ele quer reviver um cadáver e ele quer fazer um ser humano único, né, que nunca existiu, juntando peças de outros corpos. O tabu que o Karsh quer quebrar, e eu acho que aí o filme ele começou a ficar interessante pra mim, sabe? E tentando fazer um comentário sobre isso que vocês falaram, né? Mas que coisa louca, né? Esse cara, ele quer ver o cadáver da esposa dele na decomposição. Isso não existe, não. Isso é coisa de gente doida, coisa de gente dodói. O tabu que ele quer quebrar é justamente um tabu relacionado à visão. Olha só o título do filme. O título do filme é The Shrouds, As Mortalhas, né? Que você coloca sobre um cadáver. Existe um tabu muito grande em diversas culturas a respeito da visão que se tem do cadáver. Tanto é que aquela filósofa húngara, Julia Kristeva, no livro Os Poderes do Horror, ela fala que a grande visão do objeto é a visão do corpo em decomposição. Essa é a visão mais repugnante que você poderia ter. E outras visões parecidas, como por exemplo, visão de fezes ou vômito ou qualquer outra parecida, toda essa escatologia, né, ela remete inconscientemente, né, segundo ela, né, ela lacaniana, né, a essa visão, sabe, a esse terror primário que se tem do cadáver em decomposição. E isso é um tabu em praticamente todas as culturas. Você vai cobrir o seu morto, você não vai deixar o seu morto lá, sabe, apodrecendo à luz do dia em praça pública, não. Você vai colocar ele dentro de um caixão ou então você vai colocar ele numa mortalha. Então a mortalha tem essa função. Só que no filme, o tabu que o Karsh está quebrando é justamente esse. A mortalha, ela revela, ela não encobre. Você não vai tapar o corpo do seu ente querido em decomposição, você vai justamente revelá-lo, porque existiria aí, né, nessa hipótese louca do filme, algum tipo de consolação ao você ver o corpo daquele seu ente querido em decomposição. E aí, de novo, volto para aquela sutileza da decoração interna do apartamento do Karsh, uma decoração zen budista japonesa. Eu, por um acaso, sei, por conta de estudos da universidade, que um dos vários tipos de meditação zen budista é você justamente se visualizar ou visualizar algum ente querido seu como sendo um cadáver em decomposição. Por quê? Isso geraria uma espécie de desapego à matéria e você passa a ter mais consciência da sua própria temporalidade e da sua própria efemeridade. Então, assim, olhar para o corpo da Becca apodrecendo todos os dias, encoberto por essa mortalha que revela mais do que esconde, é uma forma do Karsh lidar com o fato de que ela não está mais com ele. É lidar com o fato de que, mesmo morta, ele continua obcecado por ela. E eu acho que esse é o grande tema desse filme. E aí, tentando responder uma pergunta que o Diego fez mais cedo, eu acho que foi nisso que o filme me tocou. Porque o filme ele não é sobre teorias da conspiração, não é sobre terrorismo ecológico, não é sobre os efeitos da tecnologia no planeta. Parece que é sobre isso, né? Mas o próprio Cronenberg, ele joga fora tudo isso naquela cena final do diálogo da Terry com o Karsh, em que eles estão lá cuspindo teorias da conspiração e no final o Karsh ele fala assim, sabe, no final das contas fui eu que mandei matar lá o médico lá que acompanhava minha esposa e no final das contas fui eu que fiz tudo isso. Isso é quase que um dedo médio na plateia, assim, só que tipo, foda-se, teoria da conspiração
conspiração, quem é que fez, quem é que destruiu o cemitério, se tem um hacker aqui infiltrado. O filme não é sobre isso. Isso realmente não é importante. Nesse sentido, eu acho que pode ser realmente frustrante assistir esse filme, porque no finalzinho o filme ele meio que dá um tapa na cara do espectador e fala assim: olha, espectador, o filme não é sobre isso. As teorias da conspiração, quem é que estava tentando destruir o cemitério high-tech, isso não é realmente importante. Sobre o que é o filme? É a história de um homem que é obcecado pela mulher dele. E mesmo após a morte, ele vai tecer toda uma série de estratégias para poder continuar do lado dela. Eu acho tocante, por exemplo, todas aquelas cenas em que, seja num devaneio, seja num sonho, ou seja numa memória, a Becca, né, ela vai visitando o quarto do Karsh, e à medida que o filme vai passando, você vê que o corpo dela tá cada vez mais em decomposição. Primeiro ela perde um seio, depois ela perde o braço, depois ela começa a mancar, depois ela tem uma cicatriz enorme. Ou seja, toda essa tecnologia que deveria estar salvando o corpo dela, tá na verdade mutilando ela. E ainda assim, ele continua desejando. Eu acho que o filme me pegou emocionalmente, sabe? Nessa cena em que ela aparece lá com um braço a menos, com um seio a menos, né? Toda cheia de umas cicatrizes hediondas, e ela meio assim, sabe, com os olhos marejados, pergunta pra ele: mas você ainda me deseja? E ele, olhando pra ela: eu ainda desejo você. E eu falei: caralho, velho, olha, isso é o poder do desejo, isso é o desejo polimórfico freudiano, magnificamente colocado numa história. Um cara que acompanha todo esse processo de decomposição do corpo da mulher, e ainda assim ele continua desejando ela. E no final das contas, a gente pode até dizer que talvez todas essas teorias de conspiração, tudo isso que o Maury faz também, que eu acho um personagem fantástico também, o Maury, né, o grande Guy Pearce, todas as teorias da conspiração, na verdade, é uma forma que esses homens que perderam suas mulheres têm de lidar com a perda, né? Essa paranoia toda, simplesmente me vem aquele conto do Murakami na cabeça: Men Without Women. Homens sem mulheres. Perdi minha mulher, perdi meu amor, o que eu vou fazer? Eu vou pirar o cabeção, vou imaginar conspirações governamentais, que é o terrorismo, não sei o que, coisa. Mas no final das contas, tudo isso todos nós somos um monte de homens carentes, sem amor, e a gente não sabe o que fazer, né, sem o amor da nossa vida. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer guerra, a gente vai fazer ecoterrorismo, a gente vai elaborar paranoia, teoria da conspiração. É isso. Nesse sentido, o filme me tocou. Então, pensando bem no que você está falando, pensando na obra do Cronenberg, se você tiver certo nessa opinião, né, se realmente talvez isso tenha sido a intenção do Cronenberg, claro que não é importante saber se foi ou não, né, mas digamos que ele meio que se contradiz um pouco, né, não sei se contradiz, mas eu acho que ele talvez esteja lidando com as ideias que ele sempre teve sobre o corpo, né, que por exemplo, ele, inclusive eu já tive essa conversa com o Igor, né, e a gente já leu um ensaio sobre isso. Muitos dos filmes do Cronenberg, eles têm uma ideia subjacente principal de que corpo e alma, né, o corpo e identidade são inseparáveis. Você é o seu corpo. O Cronenberg não é platônico, que existe uma alma superior, que é você. O ideal do Diego é o Diego, tá lá em cima no mundo do Platão. Não. Pro Cronenberg, o corpo, ele é inseparável. Você é o seu corpo. Se o seu corpo muda, se você perde o controle sobre o seu corpo, você tá perdendo controle sobre a sua identidade, sobre quem você é. Então, pensando nisso, para ele manter, né, pro personagem Karsh manter o contato, manter a obsessão viva, mesmo depois da morte da mulher, ele precisa estar em contato com o corpo dela, porque o corpo é ela, né? Segundo Cronenberg, o corpo é a identidade. Então ele precisa ainda manter. E aí essa cena bonita que o Igor falou, que ela aparece pra ele mutilada, possivelmente, eu acho que pelo que eu interpretei, por um tratamento de câncer que ela estava fazendo, e ela perde os membros, ela perde metade do braço e perde o seio esquerdo, né? A parte do lado esquerdo dela fica, né? E aí ela pergunta pro Vincent, pro Karsh: você ainda quer ficar comigo? Ou seja, ela tá perguntando assim: eu ainda sou eu? Você ainda me ama? Eu ainda sou a Becca? E ele responde que sim, você ainda é minha mulher, Becca, mesmo sem o braço e sem o seio, né? E eles transam, uma cena bonita, de sexo bonita, assim. Eles ficam de conchinha e tudo. E aí, então, eu acho que é o Cronenberg dizendo assim: seu corpo apodrece, mas isso continua sendo você. Minha mulher tá apodrecendo lá debaixo da terra, mas eu ainda amo ela, ainda tô ligado a ela. E se eu tô ligado a ela, eu não tô ligado a espírito porra nenhuma, eu tô ligado ao corpo dela ainda também, ela tá lá. Não sei. Talvez ele pensou isso. Então, eu acho que talvez o Cronenberg esteja se debatendo com essa questão do corpo e depois da morte. O que o corpo diz? Hoje em dia, né, muita gente fala, né, depois que você morre, o corpo é pura carne. Nada mais, é flash e acabou. É dejeto, pode jogar fora, faz o que você quiser, pode colher todos os meus órgãos e doar, tá beleza. E o Cronenberg tá talvez duvidando, talvez pensando, refletindo sobre isso, né? Será? Então, é interessante esse aspecto. Realmente, eu
eu curti do filme, né, essa negação da morte, né, não negação da morte, mas negação do luto, né? Se ele nunca deixa de conviver de alguma maneira com o corpo da esposa, ele nunca tá em luto em uma maneira, né? E ele rompe o tabu esse tabu que para ele é rompível, mas pra mulher ela que tava no date com ele não é, né? Ela representa o espectador padrão e o Kashi representa essa outra filosofia de, não, realmente, né? Se eu nunca perder ela de vista, graças a essa intermediação tecnológica, eu não preciso realmente entrar em luto, né? Mas eu acho que é interessante. O que vocês acham, por exemplo, tem uma multiplicidade de Diane Kruger no filme, né? Que a gente falou, né? Não só ela é a esposa dele que morreu e é uma esquelética lá e a gente vê ela muitas vezes. Tem a irmã gêmea dela, poderia ser uma outra atriz, né? Não, mas é uma gêmea. Tem a assistente virtual dele, que é baseada nela e a voz é da Diane Kruger também. E quando o filme termina, que ele tá indo embora lá com a namorada dela, cega, e ela vira assim, ela tá decepada como a esposa dele também, né? Então, o que vocês acham desse aspecto, dessa multiplicidade, não só da Diane Kruger, mas da esposa dele, né? A esposa dele tá enterrada, mas a esposa dele é a irmã dela, mas a esposa dele é a assistente virtual dele, mas a esposa dele também é essa nova namorada com quem ele tá indo pra Budapeste, né? Ele nunca vai entrar em luto, né? Ele tá rodeado pelo fantasma, entre aspas, dela, por mais que não tem nada espiritual na história, puramente físico, né? Eu achei interessantíssima essa observação que você fez agora, Filipão. E eu queria discorrer um pouquinho a respeito dela, mas assim, antes eu queria só dar uma réplica nisso aqui que o Diegão falou, assim, porque, engraçado, eu concordo com o Diego, mas eu não acho que isso seja uma contradição. Não acho que o Cronenberg está se contradizendo. Porque eu acho que ele não coloca em dúvida a identidade da Becca. Ao ela perder o seio, ao ela perder o braço. Tem uma hora que ela quebra a bacia, justamente naquele ato de amor deles, naquela tentativa de sexo. Não é a identidade dela que tá correndo risco. É o desejo dele. Tipo assim, não é assim, será que eu continuo sendo eu mesma? Será que você continua me desejando, mesmo eu estando nesse estado, mesmo eu, entre aspas, deixando de ser eu? E a resposta dele é totalmente positiva. Tanto é que, olha só que coisa, ele fica com ciúmes do fato de, supostamente, o braço e o seio dela estarem em posse daquele outro médico que vinha tratando ela, o Dr. Reckler. Ela vinha fazendo um tratamento com outro médico, vinha fazendo um acompanhamento com um médico, que foi, inclusive, um ex-namorado dela no tempo de faculdade. Então, ela vinha fazendo um tratamento, né, de câncer com esse doutor, e ele extrai o seio esquerdo dela, e ele extrai um osso aqui do ombro dela, ele extrai também um pedaço do braço dela, e ele fica com ciúmes. A gente vê isso naquele momento em que a Honey, aquela avatar, né, de inteligência artificial, né, ela assume, né, o corpo da Becca, né, o corpo deformado da Becca, e ela pergunta pra ele assim, sabe, te excita saber que o seio da Becca está em posse do Dr. Eckler? Ou seja, o corpo dela ainda está em algum lugar. E isso nos remete à obsessão do próprio Karsh, né, porque assim, essa obsessão dele é uma obsessão com o corpo da Becca. Eu quero possuir esse corpo é meu, é a minha esposa. O fato dela ter tido um namorado antes de mim, isso me deixa com ciúmes. O fato do seio dela estar em algum lugar que não seja aqui comigo, me deixa com ciúmes. Primeiríssima cena do filme, o que é que a gente vê? Aliás, primeiríssima, eu gosto muito do começo desse filme, que primeiro, é uma espécie de pesadelo dele, né? Assim, ele tá tendo uma alucinação, né? Ele tá no dentista, e ele vê o corpo dela em decomposição e tal, e tem um inseto brilhando, né? E ele começa a gritar de desespero, aí ele acorda na cadeira do dentista. E aí o que ele pede pro dentista? Ele pede uma chapa com um raio-x dos dentes da Becca. Então assim, é o corpo dela. Eu quero ter esse corpo, eu quero possuir esse corpo. Então existe uma identificação total entre o corpo dela e ela. Ela é o corpo. Como o corpo é meu, então eu quero ter o corpo, eu quero ter a chapa de dente, eu quero ter o seio extraído. E na relação que ele tem com a Terry, aquela cena de sexo que o Karsh tem com a Terry, os dois meio que estão simulando a possibilidade dele estar fazendo amor com a Becca, no final das contas. Estou fazendo amor com você porque o seu corpo é o mesmo da Becca, ou seja, existe uma identidade. Por vocês terem o mesmo corpo, por vocês terem o mesmo código genético, existe uma estranha identidade entre você e minha esposa falecida. Uau! Pra mim, eu acho que o Cronenberg tá deixando bem claro. Existe sim uma identificação entre o corpo e a alma, né, no caso. Ele não tá colocando sem dúvida não, ou pelo menos assim, o Karsh não coloca sem dúvida não. Ele quer ter o corpo da Becca porque ele quer ter a Becca. Com certeza. Não sei se me expressei bem ou não. Eu com certeza acho tudo isso que o Igor falou. O que eu quero dizer, que eu não expliquei realmente o que eu tava pensando, é porque pra mim o Cronenberg sempre foi um cara muito pé no chão
sabe, materialista, no sentido assim de que a vida é aqui e agora. E ele sempre comentou, ele sempre debateu a ideia da não existência, de que a não existência é um terror pro ser humano. É uma coisa difícil de imaginar, de pensar. O que você era antes de nascer, o que você é depois de morrer. Que é muito difícil pensar nisso. E que pra ele não fazia muito sentido pensar na sua identidade depois da morte ou antes da morte. Sabe por quê? Exatamente como eu tinha falado, né? A identidade está muito relacionada com o corpo. E de fato não é uma contradição. O que o Karsh continua desejando e querendo estar com a mulher dele, mesmo ela mutilada e mesmo ela morta. Isso realmente está conforme Cronenberg, porque se o Cronenberg acha que é tão fundamental a união de alma e corpo, que a identidade está tão associada, né, e interconectada com o seu corpo, é claro que o Karsh ele vai querer o máximo do máximo possível estar com a mulher dele, mesmo ela depois de morta. Ele não aceita que ela tenha um fim. Ele não aceita a não existência da Becca. Ele não aceita a não existência dela. Ele não quer enfrentar esse buraco. Tanto é que o Felipe falou. Ele continua ainda revivendo, continua ainda tendo experiências similares, simuladas, simulacros que ele tinha com a mulher. Especialmente porque realmente as duas, né? A cunhada dele, a ex-cunhada dele é meio gêmea, é Diane Kruger ainda do mesmo jeito. E o Avatar, que é uma outra relação que ele tem, afetiva, que seja, com o Avatar, né? Com a Honey. Então é como se ele estivesse querendo mantê-la viva ainda. Como se ele realmente, eu concordo com o Felipe, porque ele não quer ainda se degladiar com a ideia de que ela não existe mais, que eu tenho que viver o luto e eu tenho que chorar pela morte dela, pela perda dela, pela não existência mais da Becca. Não quero fazer isso ainda. Claro, com certeza. E como é que ele faz isso? Ele ainda continua ligado ao corpo dela, as memórias dela, né? Muito bonita. Eu também acho lindo que eu quero o seio pra mim, eu quero o braço dela cortado pra mim, eu quero o corpo dela pra mim, eu quero ela pra mim ainda. É lindo e tudo, é muito fera, bem Cronenberg, sabe? Com certeza. Mas, mesmo depois dessa conversando, assim, eu acho que isso que eu não entendi muito bem do filme. Talvez o Igor pudesse defender ainda melhor esse ponto. Se ele não quer falar de tecnologia, se ele não quer falar de conspiração, se ele tá dizendo que isso é uma maneira, sim, é uma maneira do cara sublimar e trabalhar o luto dele, a perda dele, e bloquear a angústia, se concentrando em teorias conspiratórias, né, de invasão, de hackering, sabe? Inclusive do outro personagem, do Guy Pearce também, né? Que você se engaja em loucuras, em conspirações e teorias e medos, pra você bloquear a angústia de que você realmente, a sua mulher não existe mais, né? A sua obsessão, sua paixão, seu amor não existe mais. Eu acho que ele se deteve muito tempo nessas coisas. Ele dá muito tempo de diálogo e de, sabe, pra esses elementos do filme. Depois não explica nada. É isso que o Igor falou. Ele tira o tapete, falou, não, isso não é nada importante. Não, esquece isso. E eu ainda fico assim na dúvida se isso não atrapalha o filme mais do que ajuda. Pois é, Diego, eu acho que quanto a isso eu não vou, né, conseguir defender esse ponto não, porque eu acho que aí a gente chega numa questão que, não sei, talvez por preguiça, né, eu diria que é uma questão de gosto. Se você se sentiu logrado, né, pelo filme e isso te aborreceu, não sei, eu acho que eu não me senti. Eu senti um certo thrill, eu senti um certo gozo, assim, sabe, quando no final das contas, né, porque você cria essa expectativa de fato, que o filme, ele traz uma série de teorias da conspiração e que no final você vai encontrar uma resolução para essas teorias, ou pelo menos para uma dessas hipóteses, né? Afinal de contas, quem é que está fazendo tudo isso? São os chineses? São os ecoterroristas da Islândia? Tudo isso é o Mori, né? Que está querendo foder com a cabeça do Karsh. Afinal de contas, quem é que está por trás disso? E o filme ele é inconclusivo. No final das contas, é como se ele estivesse dando de ombros, dizendo assim, sabe, tipo, olha, tudo pode ser e tudo pode não ser, sabe? Não importa. Eu entendo que isso pode ser meio frustrante, mas eu acho que o Cronenberg, ele se arrisca, né, a frustrar o espectador dele. Em muitos filmes, né? Porque eu acho que um dos temas dele, um dos temas principais do cinema do Cronenberg é justamente o engano. Tem que citar, né? Porque eu sou desses caras chatos, desses cinéfilos chatos, né? Tem um ensaio muito interessante num livro chamado The Philosophy of David Cronenberg. O ensaio se chama Deception and Disorder, Unraveling Cronenberg's Divided Minds. Quem escreveu esse ensaio é um filósofo chamado Simon Riches, que ele fala justamente sobre esse mau hábito, né, que o David Cronenberg tem de ficar enganando a plateia. Os personagens enganam a si mesmos, eles enganam outros personagens e nisso eles acabam enganando a plateia. Eu acho que alguns casos mais famosos e talvez mais bem-sucedidos são os personagens do Viggo Mortensen, né, nos filmes Easter Promises, né, que é Senhores do Crime, e também no A History of Violence, que veio aqui pro Brasil como uma história de violência. E eu acho essa tradução horrível, porque deveria ser um passado de violência, mas enfim. Que são personagens que eles fingem ser uma coisa que eles não são, pra enganar
outros personagens, mas nisso eles acabam enganando a plateia também. No final das contas, você acaba sendo levado a acreditar que, por exemplo, no History of Violence, o Viggo Mortensen, ele é aquele cara pacato do Midwest norte-americano, né, pai de família e tudo mais, sendo que, na verdade, não. Ele é um gangster da Filadélfia, disfarçado, quer dizer, não disfarçado, né, mas assim, querendo fugir do passado dele, então fingindo ser uma pessoa muito mais amena do que ele é. E mesma coisa do Viggo Mortensen no Easter Promises, nos Senhores do Crime, né? Você acha que ele é um mafioso russo, na verdade que ele é um policial infiltrado. Você poderia dizer isso a respeito de vários outros personagens do cânone do Cronenberg, né? O Spider, né, feito pelo Ray Fiennes, né? Mas aí, no caso, é um auto-engano, né? Ele conta uma história, né, de crime e assassinato pra ele mesmo, pra justificar o presente dele, né? Mas, na verdade, você vai ver que, sem querer dar spoilers a respeito desse filme, né? Você vai ver que, no final das contas, essa história, né, essa narrativa do passado dele, é uma narrativa que ele mesmo inventou pra tentar cobertar coisas terríveis que ele mesmo teria feito. Eu acho que isso vale, inclusive, pro Karsh. Eu acho que todas essas teorias da conspiração que ele vai bolando, né, ao longo do filme, elas servem pra acobertar outra coisa, uma coisa talvez muito mais sinistra que tá nas entrelinhas do filme, que é o fato de que ele nunca conseguiu superar a morte da esposa dele, que uma forma dele se unir à esposa seria tentar trazer a esposa à vida, mas assim, ele não faz isso, né? Ele não é, de fato, um Victor Frankenstein. Ele vai tentar se unir à esposa dele na morte. Como? Ele tem um jazigo do lado dela, então mesmo ele saindo num date lá com a outra bonitona no começo do filme, ele fala pra ela assim, ó, quando eu morrer eu vou ser enterrado do lado aqui da minha esposa, então nós estaremos pra sempre unidos na morte. E também naquela outra cena que eu acho, não sei, emocionalmente assim, perturbadora. Eu, pelo menos assim, fiquei incomodado, mas um incômodo meio, sei, incomodado e fascinado. Aquela cena em que ele tira a roupa toda e ele se veste com uma das mortalhas dele. Aí quando a assistente de inteligência virtual dele aparece, pergunta, Karsh, o que você tá fazendo? Ele fala, não, eu queria sentir o que os corpos sentem quando eles são envoltos pela mortalha. O que é um absurdo, né? Porque um morto não vai sentir nada. Não, um cadáver que tá envolto pela mortalha não vai sentir nada. Mas ele queria experimentar no próprio corpo dele a sensação de estar revestido de uma mortalha. Ou seja, você tem aí claramente um desejo de morte, um desejo, assim, quase que um anseio, né, pela própria decomposição muito grande. Uma coisa muito cronenbergiana. Já que eu não vou me reunir à minha esposa num além edêmico, paradisíaco, espiritual, no céu, eu vou me unir a ela na decomposição. A gente vai fazer parte do mesmo solo, a gente vai decompor da mesma forma. Então daí você tem de novo, né, a identidade muito atrelada à sua biologia, ao seu corpo. Sim, o Cronenberg, ele engana a gente. Assim, os personagens se enganam, fazendo a gente pensar que esse filme é mais um thriller sobre teorias da conspiração. Que, na verdade, quando ele vê aquela namorada franco-coreana dele dentro daquele avião, quando ele olha pra ela, eu acho ótimo essa cena, esse finalzinho do filme, né? E ela vira pra ele, e ela tá com as mesmas cicatrizes que a Becca tinha quando ela tava fazendo o tratamento de câncer, que você não sabe, na real. O que é aquilo, sabe? Ele tá projetando aquilo naquela mulher, aquela mulher tá daquele jeito mesmo. Passou até pela minha cabeça, cara, então toda essa história da Becca nunca existiu. O que é isso? Isso me repete ao comecinho do filme, que ele tá lá naquela cadeira de dentista, ele tá sonhando que ele tá vendo o corpo dela debaixo do chão. É uma coisa muito feliniana até. Federico Fellini, né, cineasta italiano, né? É um dos temas do Fellini, né? Como o seu inconsciente começa a vazar e ele toma conta da realidade. A sua realidade objetiva, dita objetiva, né? Ela passa a ser inundada pelos conteúdos do seu inconsciente, pelos seus sonhos, pelos seus desejos, pelas suas obsessões. E essa obsessão que ele tem pela esposa morta dele começou a contaminar a realidade dele, a ponto que ele não sabe mais o que é real, o que não é, quem é amigo, quem não é. O Mori, ele é louco, ele realmente está sendo perseguido pelos chineses. Existe realmente uma conspiração multinacional querendo colocar implantes nos cadáveres para poder monitorar o Ocidente. O que é que está acontecendo? Você perde a realidade explodiu, porque o seu inconsciente está transbordando e ele está tomando conta de tudo. E no final das contas você vê o Karsh fugindo para um outro país, sabe-se lá Deus do quê? De um problema real ou imaginário, pode existir só na cabeça dele, e ele continua tendo a mesma relação que ele estava tendo em sonhos com a atual namorada dita real dele. Então, essa perda de si, essa obsessão com o corpo e essa... por isso que depois ele fez, né, Dangerous Method, né? Porque eu acho que isso é um tema muito psicanalítico, que você vê exposto de uma forma quase caricatural, né, no filme do Cronenberg, mas que todos nós passamos por isso, né? O nosso inconsciente o tempo todo está sendo projetado na realidade. E no final das contas, né, o que você está vendo?
Sabe, você tá vendo as coisas em si mesmas, né? Ou você tá vendo aquilo que você acredita que as coisas sejam? Acho que em maior ou menor escala, a gente passa por isso também. A gente faz isso. Só que quase como uma espécie de conto cautelar, os personagens do Cronenberg, eles passam por isso de uma forma que eles perdem totalmente o foco da realidade e fazem com que a gente, né, espectadores, a gente questione mesmo que mundo é esse, afinal de contas, esse mundo que a gente está vivendo. E eu acho que, não sei, olhando para a situação do mundo atualmente, eu acho que, sem querer ser um paranoico, maníaco obsessivo, eu acho que a realidade que a gente está vivendo hoje não é muito diferente dessas realidades paranoicas dos personagens do Cronenberg. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o The Shrouds, né? Senhor dos Mortos, né? Tradução bem engraçada que foi dada aqui no Brasil. E é um filme que, como a gente viu, né, causou uma certa divergência. E mesmo sendo, assim, frustrante, ele é muito rico, né? Tem todos os temas que a gente tocou e mais vários outros, né? É um filme meditativo para você ficar pensando não só na obra do Cronenberg, mas nas suas próprias ideias, né? Antes da gente falar do próximo episódio, né? Nosso segundo favorito do ano passado, deixa eu perguntar para vocês dois quais são as dicas da semana, né? Todo episódio a gente recomenda algum filme que tem a ver com o episódio do dia e tal. Só que eu vou sugerir um detalhe extra dessa vez, em vez de ser só um filme que tem a ver com esse do Cronenberg, a gente, nessa temporada, a gente vai recomendar outros dos nossos favoritos do ano passado, né? Porque teve vários filmes muito legais, e como cada um de nós só escolheu um para fazer o episódio, né? Então tem outras coisas que a gente quer recomendar além, né? Deixa eu começar pelo próprio Igor, assim. Igão, o que você tem para recomendar para os nossos ouvintes? Olha, um filme que saiu no ano passado que eu adorei também, que eu sei que também é um filme divisor de águas, porque muita gente não gostou, assim, pelo menos das pessoas com quem eu conversei, que assistiram esse filme, muita gente não gostou, muita gente achou o final ridículo, absurdo, e eu não vou dar spoilers a respeito do final, eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões, né? E depois comentem aqui com a gente se vocês gostaram ou não desse filme. Um filme que me impressionou muito também foi o Bugônia, do cineasta grego Yorgos Lanthimos, conhecido aqui já pela gente por ter feito A Favorita, por ter feito a Pobres Criaturas, um filme que a gente já debateu, já discutiu aqui no podcast. Eu acho o Bugônia um filme interessantíssimo, eu me diverti muito, mas aí também a minha ideia de diversão é um pouco distorcida e perversa, então, por favor, ouvintes, me perdoem, né? Se você for assistir o filme e você não der nenhuma risada, né? Por favor, não me xinguem. Mas eu achei o filme interessantíssimo, eu acho que ele tem grandes interpretações, eu acho que, de novo, o Yorgos Lanthimos, ele mistura drama com a comédia do absurdo, com situações totalmente estapafúrdias, inusitadas, e ele consegue tirar dos atores grandes interpretações. É um filme visualmente muito interessante também, vale muito a pena ser visto. Ele foi indicado ao Oscar agora, né? Eu sou meio por fora, assim, sabe, de indicações, de Oscar e tudo mais. Eu acredito que talvez ele não ganhe nada, mas tudo bem, né? Fica aí a minha dica, né? Pra quem ainda não assistiu, assista, né? Mais um filme estranho, bizarro, inusitado e intrigante desse cineasta que, ao longo dos anos, vem repetidas vezes fazendo filmes cada vez mais instigantes, né? Que é o Yorgos Lanthimos. Perfeito. E você, Diegão, o que você tem para recomendar para os ouvintes? Minha dica é o seguinte, eu tinha pensado num filme do Cronenberg, eu posso dar duas dicas, né? Eu adoro a History of Violence, que vocês comentaram, concordo com o Igor, eu acho que Um Passado de Violência é uma boa tradução. Já vi algumas vezes, 3, 4 vezes. Engraçado que ele também tem essas características, né? É que a gente comentou, né? O personagem do Viggo, ele passa por situações de limite, por situações de alto estresse, por situações altamente emotivas e intensas, né? Com a mulher, com os mafiosos, com o irmão dele no final. Ele nunca tá realmente assim muito alterado. Ele tá sempre meio equilibrado, meio tranquilo, meio sereno. Isso realmente faz parte da filmografia do Cronenberg, nesse estilo dele, de dirigir os atores dessa forma. Mas eu adoro a história da violência, eu gosto muito, baseado numa graphic novel, recomendo pra caralho, adoro. Eu acho que realmente ele com o Viggo, eles são uma dupla imbatível. O Viggo era pra ter feito esse filme, né, também, The Shrouds, mas de alguma forma ele não pôde, e nem a Leia, era pra ser a Léa Seydoux também, e ela também não pôde. Mas também ficou, eu achei o Vincent Cassel talvez uma das maiores atuações dele, ele é muito fera também, né, e a Diane Kruger nem se fala, ótima. Mas assim, a minha recomendação, nesse sentido que o Felipe falou, de um grande filme que me marcou muito em 2025, né? Eu acabei assistindo agora em 2026, mas é um filme de 2025. É um filme que também trata de perda, também trata de luto, que é o Hamnet. E é um filme que é realmente lindo, é um filme que tem várias camadas, é um filme sobre uma personagem feminina muito original, interessante, que é um filme sobre a perspectiva da esposa do Shakespeare. E é um filme que
eleva a arte ao seu mais alto nível. A arte como uma forma de invocar o que não existe, né? Eu lembro muito de Homero, que toda a epopeia começa com a invocação das musas. E como a linguagem na época da poesia oral, ela serve também para invocar a história, a existência, né? Você evoca algo que não está à existência. E o filme, o Hamnet, ele faz isso. Ele relembra como a arte tem esse poder de tornar algo que não existe mais vivo, né? Palpável, concreto. E como isso se relaciona com o luto. Quando você reconhece e identifica algo que você tinha com a pessoa que você perdeu, e você pode ter isso de novo, você pode experimentar de novo com uma obra de arte, a obra de arte realmente chega num nível espetacular, maravilhoso, e mostra como a arte é insubstituível, ela é fundamental, ela é indispensável para o nosso funcionamento, né, para a nossa vida, nosso funcionamento como ser humano em sociedade. É um filmaço nesse ponto. Hamnet. Muito bom. Não assisti nenhum dos dois, inclusive esse é um dos defeitos que eu tô notando agora nessa temporada, que eu sou muito ruim de assistir filme novo, né? Eu tento ver muito filme e tal, mas novidade, assim, é difícil. Mas teve um que eu vi no finalzinho do ano passado, que eu gostei bastante, o terceiro da série, né? Knives Out, é Wake Up Dead Man. Acho que é Vivo ou Morto, uma história Knives Out aqui no Brasil. Mas é Wake Up Dead Man, né? Todos esses filmes do Rian Johnson, né? Que dirige e escreve, são suspenses no estilo whodunit, bem no padrão Agatha Christie, né? Ele trabalha com grandes atores e um deles cometeu algum crime e tal. E eu achei o melhor dos três, facilmente, e foi a primeira vez que eu vi esse ator Josh O'Connor, que já tá conhecido faz alguns anos e tal, mas eu não tinha assistido nenhum filme com ele, né? Ele fez aquele Challengers, The Mastermind, ano passado também, que eu não vi ainda, e pra mim ele era desconhecido. Eu achei ele um achado. O filme foca muito mais nele do que no detetive lá do Benoit Blanc. Eu achei ele muito bom ator. Ele é um padre que se acompanha a história dele indo pra uma igreja lá, e tem toda uma relação entre os personagens. O elenco é muito bom. Tem o Josh Brolin, né, que é um padre conservador, que você descobre que ele tinha um filho legítimo. Então tem todas essas reviravoltas que você tem em filmes desse tipo, né, de whodunit. Mas eu achei muito bem feito. Eu achei o Josh O'Connor muito bom, e eu achei o filme mais equilibrado, assim, entre o suspense, o comentário social, o humor. Eu acho que é legal que o Rian Johnson tá mantendo basicamente sozinho, vivo, essa tradição, né, de um subgênero do suspense que quase mais ninguém fazia. Acho que o último que eu tinha visto antes dele era aquele Gosford Park, que já tem mais de 20 anos, né, que eu assisti pelo menos, né, deve ter outros, mas é um gênero assim como o western, assim como outros vários, que tá bem em baixa, né, e eu achei legal que o Rian Johnson tá mantendo eles vigentes. Minha dica, então, é Wake Up Dead Man. Então, galera, esses foram os nossos filmes recomendados da semana. E agora, resta só anunciar o próximo favorito, próxima seleção da nossa mini temporada Favoritos de 2025. E semana que vem, na verdade, daqui a 2 semanas, vamos conversar sobre a seleção do Diego Nunes, um filmão que tá bem alto aqui. Eu mesmo já assisti mais de uma vez. O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, com o grande Wagner Moura e um elenco bem legal. Esse vai ser o nosso próximo episódio daqui a 2 semanas. Diegão, você quer já dar tchau e já dar uma palhinha assim da sua seleção? Eu adorei o Agente Secreto. Não acho que é o melhor filme do ano passado, né? Também voltando a esse assunto. Mas é um filme que me causou muito impacto. É um filme que me deixou muito exasperado, né? Na primeira metade dele, mas que depois se amarra e fica muito fera, muito bonito. E eu achei um filme artisticamente muito maduro, muito bem feito. É um filme sensorial, que você quase tá lá dentro da tela e você sente que os personagens são reais e os cenários são reais e tá todo mundo ali suado, todo mundo é brasileiro de verdade, sabe? E a cultura pernambucana brasileira tá muito presente no filme inteiro, de uma maneira muito bonita e interessante. É um filme que a história em si também é muito boa, o plot é ótimo, me surpreendeu muito, assim, eu imaginava que era um outro filme, que não tinha nada a ver com o que eu tava pensando. Então eu gostei do filme em vários níveis, né? Então eu recomendo muito a galera que não viu, os poucos, assistam, que a gente vai falar dele no próximo episódio, muita emoção, que eu talvez acho que é o nosso primeiro episódio brasileiro nacional, né? O primeiro filme nacional do nosso podcast, Acervo com certeza, e Sala de Projeção acho que também. Muito fera. E eu acho que a gente vai estar estreando um filme brasileiro espetacular. Perfeito.
Igão, bora dar tchau pros ouvintes? Cavaleiros, é sempre um prazer conversar com vocês. Eu me sinto assim animado pelas provocações de vocês, assim, me fizeram refletir muito, né? Obrigado, Diegão, especialmente no começo desse episódio, porque realmente eu não tinha pensado, falando sério, eu não tinha pensado por que esse filme tinha me afetado tanto. E ele me afetou, acho que num nível muito inconsciente, né? Eu escolhi esse filme, The Shroud, porque é um filme que trata de obsessão, de perda, de luto, de temas que são muito caros pra mim, sabe? E tem teorias da conspiração, pra quem gosta de ver esse tipo de filme também, né? Só que, de novo, isso não é o mais importante, né? Então fique aí o nosso aviso. Então, assim, obrigado por me fazerem refletir sobre os filmes que eu assisto, os filmes que eu gosto, os filmes que eu elejo como sendo meus favoritos, né? Eu acho que esse exercício intelectual é muito bom, né? E nós somos um exemplo, né? Agora pro Brasil inteiro, porque somos 3 pessoas que discordam, têm opiniões contrárias, mas que conseguem levar isso de uma forma absolutamente civilizada e gentil e bacana e com muita classe. Nós poderíamos ser personagens do David Cronenberg, né? Nós somos de uma elite intelectual e cada um doido à sua maneira, né? Então eu acho que casa muito bem esse filme com o nosso podcast. Ansiosíssimo para falar de um filme do meu estado, Pernambuco, né, no próximo episódio. E é isso, gente. Para todos e todas que ainda não seguem a gente no Spotify, no Instagram, o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus? Façam isso. Cheguem até nós através das redes sociais, mandem suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões. Vocês gostaram desse filme? Vocês não gostaram desse filme? Vocês acham que nós somos doidos varridos? Vocês acham que nós somos gênios? O que? Falem pra gente. E também, né, participem da nossa campanha do Apoia-se. Nos ajudem a fazer cada vez mais conteúdo, a falar mais sobre filmes e a engajar mais vocês, porque é isso que a gente gosta. Eu acho que a vida vale a pena quando você assiste bons filmes e tem bons amigos com quem você possa conversar. Gente, um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau. É isso aí, galera. Eu sou o Felipe e espero vocês daqui a 2 semanas com um papo sobre o Agente Secreto. Falou!